Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Que maravilha, depois que a humanidade sempre foi feliz. Que maravilha, depois que a humanidade sempre foi saudável. Que maravilha, depois que a humanidade sempre foi abundante. Que maravilha, depois que a humanidade sempre teve comida na mesa. Que maravilha, depois que a humanidade sempre foi inteligente. Que maravilha, depois que a humanidade sempre foi consciente. Que maravilha, depois que sempre eu sou. Como sou estranho pro cérebro, como sou estranho para a mente, né? Uma forma totalmente diferente de se expressar, de falar, como eu acabei de fazer agora. Parece uma coisa totalmente sem sentido porque o cérebro não está acostumado a determinadas coisas. Ou seja, por que o cérebro não está acostumado? Porque ele foi acostumado de uma forma diferente. Então, se ele foi acostumado de uma forma diferente, não quer dizer que ele não possa ser acostumado, então, de outra maneira. A partir da compreensão e não mais a partir da pressão social, da pressão histórica, da pressão cultural, da pressão tradicional, a partir da consciência que você vai adquirindo quando você está presente, quando você se torna meditativo, quando você se torna um observador. Outro dia eu tentava explicar para uma pessoa que ela precisava se desfazer do conteúdo dela para encontrar respostas, para tornar-se intuitiva. E então ela me perguntou, mas o que é o conteúdo? Eu falei, são as memórias, né? Os pensamentos, as emoções corriqueiras e tal. E ela me perguntou como fazer para não lembrar, não pensar, não sentir, se é impossível não pensar, não lembrar, não sentir. E para mim foi muito interessante essa pergunta porque foi espontânea. Quando a gente é espontâneo, a verdade aflora, né? Então, olha que interessante, eu respondi para ela o seguinte: a resposta para a tua pergunta está na própria pergunta. Como fazer para não lembrar, para não pensar, se é impossível não lembrar, não pensar, ou não sentir, seja o que for. Então, quer dizer, essa é a questão da crença que eu tenho tentado explicar, né, vídeo após vídeo. Essa é a questão da crença. Se a gente se torna observador, se a gente se torna meditativo, testemunha de nós mesmos, até mesmo a nossa forma de comunicação, né, a forma que a gente usa individualmente para se expressar com os outros, é uma forma de autoconhecimento fantástica, poderosa, maravilhosa. Então, na própria pergunta dela, se ela mesma já estivesse consciente o suficiente, presente o suficiente, meditativa o suficiente, ela mesma teria percebido. Então, se ela considera, é uma crença arraigada, vê como funciona a questão da crença. A questão da crença não tem nada a ver com a minha crença religiosa. É muito mais profunda, tem muito mais a ver com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Então, se você acredita que é impossível, mas não porque seja impossível, porque você acredita que é impossível. Então, tudo aquilo que você acredita torna-se realidade. Esse é o ensinamento de Buda já de 2.500 anos atrás. Ainda a humanidade tem uma dificuldade enorme de entender isso. Porque tudo aquilo que passa dentro da sua mente, seus pensamentos, suas emoções,
se transformam em consolidações, que a gente chama de sentimentos. Então, o seu sentimento é que vai determinar aquilo que você atrai para a sua vida. Então, a maneira de mudar aquilo que você está atraindo, que está te causando tanto sofrimento, né, tanta dificuldade, é você modificando intimamente a sua maneira de ver o mundo, ou seja, as suas crenças mais profundas. Mas para isso tem que estar atento, para isso tem que ser meditativo, prestar atenção, né, naquilo que os outros falam, mas principalmente naquilo que você fala, naquilo que você pensa e naquilo que você sente, aquilo que está circulando dentro de você o tempo todo, mas também fora de você. As próprias manifestações que acontecem no seu dia a dia, as dificuldades, as sincronicidades, quando você está atento para perceber as sincronicidades que acontecem no seu dia a dia, tudo é escola, tudo é aprendizado, tudo é informação para o seu autoconhecimento. Não pense que seja diferente. O mundo só existe em função do seu autoconhecimento. É uma coisa que a mente não está acostumada. É como eu disse no começo, quando surge uma coisa diferente do que a mente está acostumada, ou seja, doutrinada, condicionada, a gente parece o ratinho de laboratório. Então, tem que parar, tem que se desfazer do conteúdo. O que é o conteúdo? É o condicionamento, é toda a tradição que está no seu DNA, que corre nas suas veias, é toda a cultura da sociedade que corre nas suas veias, é toda uma forma de pensar, é toda uma forma de se expressar, é toda uma forma de ver o mundo condicionada que é repetitiva. Quando uma coisa se manifesta diante de nós reagimos a ela sempre de forma igual. E é a reação que tem que mudar, porque quando você é presente, quando você se torna meditativo, observador, testemunha, então não existe mais a carga do passado, não existe mais a experiência como um fardo, como um acúmulo, porque muitas pessoas confundem. Experiência também faz parte do conteúdo que você traz. E é um erro a gente achar que tem que carregar a experiência. Não é esse o sentido da palavra experiência. Você não acumula experiência. O que aconteceu ontem, aconteceu ontem. Experiência significa experimentação. É aquilo que você experiencia, experimenta no momento presente. Você está presente. Então você experimenta no agora. Não é o que você experimentou no passado, não é isso experiência. Mas, no entanto, é isso que nos ensinam. Olha que coisa mais... E a gente acredita, é isso que eu quero dizer. Então, essas são as crenças. Você acredita que experiência é acúmulo de informações. Você acredita que conhecimento é acúmulo de informações. E não é. Conhecimento é o agora, é você estar presente. Experiência é o agora, é você estar presente, experimentando a vida no agora. Então, olha que interessante, né? Se você acredita que não é possível deixar de pensar, se você acredita que não é possível deixar de sentir, esse sentir que eu estou falando e esse pensar, né, eu falo em relação ao hábito, né? Eu falo em relação às emoções. Então, esse sentir, eu estou falando no sentido de sentir emoções. Emoções e pensamentos fazem parte da mente. Emoções e pensamentos fazem parte do acúmulo de memórias e antecipações que a mente faz. Ou seja, memórias já acumuladas do passado. Então, constantemente acontece. Outro dia eu estava indo no ônibus e de repente, puf, veio uma memória do passado que não tinha nada a ver com nada, ela surgiu do nada, uma memória desagradável do passado. E aquilo, já na hora eu pensei, pô, mas
Da onde isso? Não tinha nada a ver com o contexto do que eu estava fazendo naquele momento e nem pensando, né? O que eu faço com isso? Aí, primeiro, surgiu aquela emoção de exatamente como no passado, né? Porque a mente não, o cérebro não define algo que aconteceu no passado ou no presente. Para ele tudo acontece agora, ele sente as mesmas emoções. Por isso que a gente sente, quando lembra uma coisa do passado, a gente sente a mesma emoção correspondente que sentiu lá. Então é como se estivesse acontecendo de novo. O veneno corre nas nossas veias de novo quando é uma memória desagradável, que foi o que aconteceu naquele momento. Mas foi instantâneo, eu percebi o pensamento e já senti um apertinho no coração e... Epa, o que eu faço com isso? Eu abracei a memória mentalmente, né? Enviei luz para aquele acontecimento conscientemente, perdoei o acontecimento, me perdoei, isso instantâneo, isso durou talvez 2 segundos e segui. Aí quando você faz isso, o passado se modifica, ele não te incomoda mais. Mas o que acontece? Vai surgir outros e outros, isso não quer dizer que por você tomar essa atitude com um fato do passado, ele sumiu, ou melhor, o problema da lembrança desapareceu, a lembrança vai continuar surgindo. Tudo que vai depender é da sua consciência, da sua presença quando ela acontecer. Por quê? Porque a maioria das pessoas dá sequência quando surge. Ah, é mesmo, por que aconteceu aquilo? E a emoção começa, o veneno começa a correr nas veias de novo. A maioria das pessoas faz isso. Então foi isso que essa pessoa quis dizer com é impossível não pensar, porque a maioria de nós é refém dos pensamentos e das emoções. Quando elas surgem, a gente dá sequência. Então, o ser humano é o único, né, ser vivo que tem capacidade de perpetuar essa negatividade dentro de si mesmo, né? Qualquer animal ele vai sentir medo no momento em que estiver em perigo, mas o ser humano sente o medo no momento em que está em perigo e depois remói o medo o quanto ele quiser, inclusive tornando-se um cultuador do medo, do sofrimento. Muitas pessoas, como existe uma grande busca pelo prazer, né? O prazer em substituição à verdadeira felicidade, muitas pessoas sentem prazer, muitas mesmo. Inclusive, analise se você não é assim também. O prazer do sofrimento, o prazer do medo. Eu falava outro dia da zona de conforto. A zona de conforto não é porque seja confortável. Muitas pessoas quando ouvem isso, eu acho engraçado a pessoa dizer assim, mas eu não estou me sentindo, eu não estou confortável, como se a maioria das pessoas pensam que zona de conforto tem a ver com estar lá no sofá, tirado e vivendo de prazeres. Não é isso. Zona de conforto significa que a gente está confortável com o que quer que seja, inclusive o medo e o sofrimento. Consegue entender a diferença? Então a zona de conforto é quando a gente já perdeu a noção daquilo que realmente é bom para nós. Isso é a zona de conforto. Então muitas pessoas estão lá nessa zona de conforto do medo, né, de sentir prazer no medo e no sofrimento. E quando eu digo muitas, eu quero reforçar isso. Na verdade, eu estou querendo dizer a grande maioria, a grande massiva maioria. Sente um prazer mórbido, né, no vitimismo, porque não sabe outro caminho. Eu respeito até isso, eu já estive lá também. Eu não sabia outro caminho, eu não enxergava outro caminho. Eu enxergava somente a escuridão e era como se algo dentro de mim dissesse para o universo, para as outras pessoas que estivessem ouvindo, me tira dessa escuridão. Mas como que as outras pessoas iriam me ajudar a sair daquela escuridão se elas mesmas estão na escuridão? Então, por uma graça da vida, interessante isso, né? Eu pude enxergar uma luzinha no fim do túnel, como diz o ditado, e fui seguindo essa luzinha, né? E foi o meu despertar. Então hoje eu não tenho mais isso, hoje eu encaro todos os meus medos sem problema nenhum, eu encaro o meu sofrimento sem problema nenhum,
pode vir, não tem problema nenhum. Houve, inclusive, depois do meu despertar, houve muitas repetições de coisas parecidas com o que acontecia no passado, porque a evolução ela é cíclica, né? O nosso crescimento é espiral, quero dizer. O nosso crescimento ele é espiral e cíclico, né? Porque a gente passa de novo por situações parecidas com aquelas do passado, que é para a gente experimentar o nosso crescimento, porque ninguém pode dizer para nós o quanto nós crescemos, somente nós, estando despertos, estando acordados e presentes, meditativos, somente nós podemos fazer uma comparação relativa com o passado, dizer, puxa, eu realmente cresci, eu realmente sou outra pessoa, somente nós. Então por isso que as coisas acontecem de forma espiral. E eu passei também, mesmo depois do despertar, por situações desagradáveis. Então, eu também tinha aquela ilusão de que no momento em que a gente desperta, então os problemas somem magicamente. E não é assim. Os problemas continuam surgindo, aquilo que a gente chama convencionalmente de problema, né? Que hoje eu não entendo mais como problema. Hoje eu entendo como a manifestação do meu eu antigo, né? O meu eu antigo continua manifestando situações, porque elas estão dentro de mim ainda, para que eu as resolva. É aquilo que a gente costuma chamar de problema. Então, problema, na verdade, não existe. Existe a escola, né? Vai vir a manifestação que eu projeto, né? Para que eu experimente o meu crescimento com muita, muita, muita satisfação. Essa é a verdade, essa é a maior realização que pode existir, é você dar-se conta de que cresceu. Não tem coisa melhor no mundo. Então, muito cuidado com as crenças são o mal do mundo, eu já disse isso outras vezes. Se você acredita, então é assim, mas para você, não porque a verdade seja assim, não porque a vida seja assim, é porque você acredita pontualmente de que pode ou que não pode. De ambas as formas, você está certo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo ali abaixo, na descrição. E compartilhe e divulgue os vídeos. Um grande abraço e até sempre!